conta de um descompasso que nós tivemos. Nós vamos começar hoje a disciplina. E aí eu também vou explicar como é que vai funcionar a disciplina. E depois a gente já começa com o conteúdo. Já está gravando, essas aulas vão ficar gravadas, vão ficar lá no Cigar. Bom, quem chegar depois pega a gravação, né? Beleza. Primeiro de tudo, deixa eu aproveitar que você está aí, para mim já começar mostrando aí como é que vai ser a disciplina, né? Então, quando vocês acessam o Cigar, vocês têm aí uma imagem aí da nossa disciplina, né? A nossa aula 1 teria sido dia 3, né? Mas aí tem um problema, porque houve um pequeno descompasso e a gente não teve essa aula do dia 1. Mas a gente vai recuperar esse tempo aí da aula do dia 1, nas próximas aulas a gente vai recuperar ele, não tem muita importância, né? Depois do dia 1, dia 3, né? Depois da aula 1, que é no dia 3, nós estamos aqui na aula de hoje, dia 10, né? Na segunda aula, dia 10. Hoje a gente já começa a falar aí dos problemas NP-hard, dos algoritmos de solução, das heurísticas mais básicas, né? E o mesmo acontece dia 17, dia 24 e dia 5 nós temos uma avaliação. Dia 5 não, dia 1 do 10, né? 1 de outubro, nós temos uma avaliação. Avaliação mesmo, uma provinha aqui, questionário aqui no SIGA. Então, já fica aí para conhecimento seu, que está aí assistindo, e também do pessoal que vai assistir essa aula gravada depois. Dia 1 de outubro, nós temos uma provinha, né? Nós vamos ver quase todas as metaheurísticas daqui até lá, nós vamos ver as heurísticas, né? O fundamento dessa disciplina, também aí o GRASP, busca tabu, etc. Nós vamos ver aí antes do dia 1 do 10. No dia 1 do 10, vocês já vão estar sabendo quase tudo, né? Nós vamos ter tido aí da aula 1 até a aula 4. Isso. Da aula 1 até a aula 4 de metaheurística. 1, 2, 3. A aula 4 também não. Não, deixa eu fazer uma correção aqui. A aula 4, porém a gente não teve a aula 01, né? Então a gente está tendo a aula 02, 03 e 04. A única metaheurística que vai ficar para trás, se vocês olharem com cuidado aqui, vai ser o algoritmo genético, né? A gente já vai ter trabalhado o simulate annealing, tabu search, o GRASP. O genético a gente não vai ter trabalhado aqui, tá? Então, para essa primeira avaliação do dia 1, que vai ser uma provinha, só não vai entrar o algoritmo genético. O algoritmo genético vem depois da prova, tá? Então, prova marcada para dia 1 do 10. No dia 8 do 10, nós traremos o algoritmo genético. Dia 8 do 10 traremos o algoritmo genético e algumas variantes do algoritmo genético, né? Algumas modificações, algumas metaheurísticas híbridas, podemos dizer assim, envolvendo o algoritmo genético. No dia 15 do 10, nós teremos outra avaliação. Essa não será uma prova, essa será uma análise de algum artigo científico, a escolha do aluno, em relação, evidentemente, ao algoritmo genético, né? Será uma avaliação um pouco diferente, com o intuito de evitar outra prova, né? Para a gente ter uma prova só e não ficar provas muito próximas, né? E depois, do dia 22 e no dia 29, nós temos a implementação. Não, minto, né? A análise é no dia 15 e no dia 22, né? Não, tá errado, tá errado. É o contrário. A análise é no dia 15 e a implementação acontecerá no dia 22 e 29. Eu tenho que arrumar isso aqui. A implementação é no dia 22 e 29. São as 3 notas, né? Uma prova no dia 1º do 10, depois uma análise de um artigo científico envolvendo algoritmo genético e, por último, a implementação de alguma heurística ou metaheurística. E aí a escolha da heurística, metaheurística e da linguagem de programação será do aluno, evidentemente. Discutiremos essas situações depois. Inicialmente, a gente discute só
as datas. Por que as datas estão assim? Bom, porque eu sou professor substituto do curso e meu contrato só vai até dia 6 de novembro, né? Então a disciplina tem que terminar antes de 6 de novembro. Mas não se preocupem, porque a única prova terá tempo suficiente. As outras avaliações não são provas. Né? Não são provas e seguem as datas que estão aí. Né? Então, sempre que surgir uma dúvida em relação às datas, é só vir até o CIGA e vocês encontrarão todo o material aqui. Em relação às aulas, né, acredito que está sendo dessa maneira nas outras disciplinas, mas, por exemplo, quando essa aula de hoje se encerrar, aqui no tópico aula 2 vai aparecer aí a gravação dessa aula para vocês assistirem quando quiserem, essa primeira aula. Alguma dúvida até aí, Guilherme? Não, senhor, nenhuma. Nenhuma, tá bom. Dito isso, né, vamos passar para a parte da aula. Vou tirar essa apresentação aí, vou colocar a apresentação da aula, que é o que importa agora. Bom, então essa disciplina é a disciplina de meteorísticas, né? Na verdade, essa disciplina aí recebe o nome de tópicos avançados em métodos matemáticos, se eu não me engano. Mas seria uma disciplina de meteorísticas, né? O conteúdo é esse, meteorísticas. Provavelmente o professor André tem alguma intenção aí de usar isso aí para vocês, as meteorísticas. Eu sou o professor Júlio, né? Formação minha é matemática, né? E tenho mestrado e doutorado em engenharia elétrica, né? Que foi exatamente na engenharia elétrica que eu tive contato com as meteorísticas, que agora eu vou tentar trazer para vocês, né? Então, a minha visão sobre meteorísticas é uma visão do engenheiro eletricista mesmo, né? Que é a visão que vocês querem ter, né? Suponho eu, vai ser mais ou menos isso aí, tá? Nessa primeira aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução, falar sobre o que estamos falando, sobre o que é essa disciplina, tá? O que são meteorísticas, o que vem a ser, o que é trabalhado, qual é a importância disso, tá? E depois, nas próximas aulas, nós traremos algumas meteorísticas para discussão. Mas nessa primeira aula é mais saber do que se trata. Tá? Como é que isso aqui será útil para vocês, engenheiros eletricistas. Dito isso, sigamos aqui para a apresentação. Então, uma meteorística é um procedimento, né, ou heurística projetada para encontrar, gerar ou solucionar uma heurística. Então, quando nós falamos meta-heurística, nós não estamos fugindo das heurísticas, né? Na verdade, nós estamos dando um passo adiante. Heurística seria uma coisa mais simples, que você poderia encontrar num problema muito simplório, né? Eu mesmo cito como exemplo que a primeira vez que eu ouvi um problema que eu precisei de heurística para resolvê-lo, né, foi um probleminha assim, devia ter uns 12 anos, aí eu ouvi um problema que era mais ou menos assim: um homem tem 100 mil reais e tem que comprar exatamente 100 cabeças de gado. O boi custa 10 mil, a vaca custa 5 mil e o bezerro custa 500. E aí você tinha que encontrar os números exatos. O que você tinha ali? Você tinha um problema, tinha que encontrar uma solução e tinha algumas restrições, né? Era mais do que um problema de otimização, porque você tinha que encontrar uma solução exata. Mas os métodos algébricos, os métodos convencionais, não ajudavam ou tomavam muito tempo, né? E ali foi a primeira vez que eu comecei a resolver um problema em que a gente dava um chute para cá, um chute para lá, tentava resolver, né? E depois eu fui entender melhor esse problema quando estava estudando heurísticas em si. Outra coisa que eu ouvi muito antes dessa disciplina de meteorística foi algo chamado geometria do táxi, né? Que consiste em você fazer o menor caminho possível, que é muito parecido com o problema do caixeiro viajante, que é um problema clássico da meteorística. E como você resolve esses problemas, né? Se resolve com as maneiras tradicionais, com os métodos analíticos,
nós entenderemos a seguir que nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é melhor algumas outras estratégias. E aí vão entrar as meta-heurísticas. Meta-heurística é um procedimento de nível superior, né, ou algo além de uma heurística. Né? Então, heurísticas seriam aí, né, eu vou colocar essa afirmação a seguir, então não vou adiantá-las, né? O que seriam heurísticas e depois a gente evolui para o que seriam meta-heurísticas, tá? Heurística é uma maneira de você encontrar, é uma técnica para você resolver um problema de forma mais rápida do que os métodos clássicos, né? Quando os métodos clássicos se revelarem muito lentos ou ineficientes para encontrar uma solução exata, você poderá utilizar as heurísticas, né? Métodos diferentes, né? E já a gente entenderá alguns, né? É claro que quando você utiliza esses métodos, você está fazendo algumas trocas, né? Não tem só lado positivo, né? Você às vezes espera de exatidão para ganhar velocidade ou coisas dessa característica, né? E se vocês já estudaram otimização, vocês farão, evidentemente, comparações entre meta-heurísticas e otimização. Né? Se você comparar os algoritmos de otimização e métodos interativos, né, que vocês usarem em otimização, cálculo numérico de disciplina com as meta-heurísticas, vocês verão que aqui a gente não garante que uma solução globalmente ótima possa ser encontrada em uma classe de problema. A gente tem algumas limitações aqui, tá? Muitas meta-heurísticas implementam alguma forma de otimização estocástica, né, de forma que a solução encontrada é dependente do conjunto de variáveis aleatórias geradas. Essa afirmação inicialmente pode soar meio estranha, meio difícil de entender, mas evidentemente a hora que a gente estiver estudando uma meta-heurística específica, né, por exemplo, a hora que você estiver vendo o algoritmo genético, aí você vai entender o que seria um conjunto de variáveis aleatoriamente geradas, né? Essas coisas ficarão mais claras, mais objetivas com o passar da nossa disciplina. Então, se você não está pegando o conceito agora, não tem problema, é a primeira aula, mas em algum momento você vai pegar isso aí. Uma outra situação que a gente tem é a questão da combinatória, né? Às vezes, quando a gente pesquisa pela solução de um problema, né, você tem um grande conjunto de soluções viáveis, né? Ou seja, uma grande região factível. E as meta-heurísticas podem, evidentemente, te dar boas soluções com menos esforço computacional do que a otimização, do que os métodos iterativos, né, dentro dessas regiões factíveis, né? Essa seria uma ótima razão para se estudar meta-heurísticas. Né? Vocês verão que no começo parece assim que não é uma coisa científica, parece uma coisa mística, né? Mas depois vocês percebem que não, que realmente é um método e que tem tanta validade quanto os outros. Né? Desde que você conheça, saiba quando utilizá-las, por que utilizá-las, em que contexto utilizá-las, né? Como não utilizá-las de forma errada, elas terão a mesma validade que a otimização, que qualquer outro método interativo ou método analítico. Né? A maior parte da literatura sobre meta-heurística é de natureza experimental, descrevendo resultados empíricos baseados em experimentos de computador com algoritmos. É por isso que a nossa disciplina tem esse caráter. Nós primeiro estudaremos as meta-heurísticas, algumas meta-heurísticas, né, vamos dizer assim, as mais conhecidas, e depois nós vamos para o computador para implementar, nem que seja um programinho aí de simulate annealing para resolver alguma coisa, nem que seja um códigozinho curto, mas a ideia das meta-heurísticas é que você coloque a mão na massa, né? Não fique preso aos livros ou resolvendo pequenos exercícios ali à mão, nada disso não. A ideia é botar a máquina para funcionar. Tá? Claro que alguns resultados teóricos formais estão disponíveis, muitas vezes sobre a convergência e possibilidade de encontrar um ótimo global, né? Ou seja, tem que ir para a máquina fazer as contas. Às vezes você já tem algumas informações, conhecimento que ajuda, e às vezes nem tanto.
Muitos métodos meteorísticos foram publicados com alegações de novidade e eficácia prática. Embora o campo também inclua pesquisas de alta qualidade, muitas das publicações são de baixa qualidade. As falhas incluem precisão, falta de elaboração conceitual, experiências ruins, ignorância da literatura anterior. Então, você percebe aí nessa afirmação que eu fiz que a gente tem boas meteorísticas, às vezes elas são aplicadas, implementadas de maneira correta, às vezes não muito, e é por isso que a segunda avaliação dessa disciplina será a análise de um artigo. Vocês terão a oportunidade de escolher um artigo, né? Essa parte será especificamente sobre meteorísticas que envolvam algoritmo genético ou algoritmos genéticos, né? Alguma meteorística que tenha evoluído de algum algoritmo genético, e vocês farão uma análise crítica, vão analisar o artigo com base no conhecimento que vocês terão no momento da disciplina, e vão dizer, olha, eu acho que esse artigo aqui, legal, fez o trabalho dele bem feito, tem pontos positivos, quais são, metodologia é boa, implementação é boa, né, essas coisas. Ou, olha, esse artigo aqui, parece que o autor pecou aqui nesse ponto ou naquele outro, né? Farão essa análise. Porque, evidentemente, que é uma coisa maravilhosa, mas toda ferramenta é uma ferramenta e depende de quem a usa. Não é diferente com as meteorísticas, né? Não vai ser diferente. Claro que as meteorísticas têm algumas propriedades que serão características, né? Propriedades nos ajudam sempre. É sempre bom circular aqui. Propriedades, isso aqui vocês vão carregar com vocês durante a disciplina. Por exemplo, meteorísticas são estratégias que orientam o processo de busca. Então, você tem um problema, que você tem inúmeras soluções, não sei quantas, e dentro dessas soluções, eu estou falando de soluções que não são necessariamente as melhores, as ótimas. São soluções que satisfazem as restrições do problema, né? Você está dentro da sua região factível. E você vai caminhar por essa região na busca da melhor solução possível, né? E a meteorística vai ser a estratégia que vai te guiar nesse processo, que vai te levar em busca da melhor solução, né? O objetivo, né, se você tem uma meteorística, o objetivo é explorar com eficiência o espaço de busca para encontrar soluções quase ótimas. Isso que eu acabei de falar. A meteorística vai te guiar no processo para encontrar soluções ótimas ou tão boas que eu não me importe com achar as ótimas, né? As técnicas que constituem os algoritmos meteorísticos variam de procedimentos simples de pesquisa local a processos de aprendizagem complexos. Tá. Aqui nós vamos estudar uma série de meteorísticas e nós vamos entender como que uma meteorística pode ser uma coisa simples, que surgiu de uma analogia, né? Ou pode ser realmente uma coisa extremamente complexa, né? Mas isso aí a gente vai entendendo no decorrer dessa disciplina. A gente também entenderá no decorrer da disciplina que os algoritmos meteorísticos são aproximados e geralmente são determinísticos. Bom, o que significa a palavra aproximados? Então, não necessariamente você encontrará a melhor solução de todas, né? Talvez você encontre uma solução tão boa que você não queira encontrar a melhor de todas. Às vezes nem é prático encontrar a solução ótima. Uma solução quase ótima, tá bom? E o que significa ser determinístico, né? Isso aí é lá na disciplina de análise combinatória. O professor explica a diferença entre o experimento determinístico e o experimento aleatório, né? Determinístico é um sistema físico, né? Se você colocar o seu computador ali com a dada meteorística para encontrar uma solução, provavelmente vai sempre chegar na mesma solução, né? Não vai ser algo aleatório, cada vez que você coloca seu computador para trabalhar, ele vai chegar numa solução aleatória diferente. Não é a ideia, né? Eu acho que se isso aí acontecer, você já sabe sua implementação, sua meteorística, algum lugar que tem alguma coisa errada. Tá? E a meteorística, ela pode até nascer junto com um problema, alguma meteorística, mas ela não é específica de um problema.
olha, a meteorística GRASP só serve para tal problema. Não, não é assim. A meteorística é a meteorística. Você tem seu problema, você terá que descobrir qual é a melhor meteorística para aplicar ele, mas isso não quer dizer que uma meteorística não pode ser aplicada a um problema, só a outro. Né? Isso aí é uma questão de conhecer as meteorísticas e conhecer seu problema também. Bom, conforme vocês sabem, há muitas meteorísticas por aí. E nós estudaremos algumas. Para a gente classificar as meteorísticas, a gente pode olhar alguns pontos. Como, por exemplo, como funciona a busca. A busca é local ou global? Eu estou trabalhando próximo a um ponto para fazer essa busca, ou eu estou trabalhando em toda a região de soluções do problema para fazer a busca? A solução que eu estou trabalhando, eu estou atualizando de forma que eu atualizo usando uma solução única, ou eu trabalho com a meteorística baseada em população? Tipo, tem uma tabela de soluções, pego uma ou descarto, sei lá, alguma coisa assim, depende, né? Por exemplo, algoritmo genético. Né? Depois a gente vai entender o algoritmo genético, vai ver por que eu usei ele aqui no exemplo. Nós temos também algoritmos de hibridização e meméticos. Tá, já eu explico ponto a ponto. Meteorísticas paralelas, meteorísticas inspiradas na natureza e meteorísticas inspiradas em metáforas. Começamos discutindo a questão da busca local e global. Uma abordagem para a meteorística é caracterizar a estratégia de busca. Aqui eu coloquei pesquisa, aqui, mas aqui é busca, correto, né? De busca. Busca por uma solução. Nós temos melhoria, né? Um tipo de busca e melhoria, algoritmos de busca local simples, né? Que nós temos esse método aqui chamado hill cleaning, né? Que é usado para encontrar ótimos locais, mas que não garante soluções globais, né? Então, trabalhamos então com a busca local, para encontrar ótimos locais. Isso aí também vai remeter um pouco à disciplina de cálculo 2 de vocês, se eu não me engano, que vocês trabalham com derivadas parciais, que tem a questão de encontrar o ponto de máximo, o ponto de mínimo, né? E tem máximo global, mínimo local. Se vocês já fizeram programação, otimização, não sei qual é o nome que também recebe a disciplina, aí depende do curso, evidentemente, também já estão familiarizados com essa história aí do ótimo local e do ótimo global. E nós temos as ideias de meteorísticas para encontrar a melhor solução para o problema, né? E aí tem aqui, ó, nós estudaremos o Simulated Annealing, que é também chamado de, acho que é recozimento, alguma coisa, não lembro. A busca tabu, que tem esse nome aqui interessante. Nós temos o VNS, né? Também que é o Variable Neighborhood Search. Temos a pesquisa de vizinhança variável e o GRASP também, que nós vamos estudar essas aí, uma por uma, dessas meteorísticas nas próximas aulas. Todas elas têm a intenção de encontrar um ótimo global, né? Claro que se você está procurando um ótimo global, você passará pelos ótimos locais, né? Acho que é subentendido isso. Além disso, além da busca local e global, outra coisa também. As meteorísticas de busca global não são baseadas em busca local, são geralmente meteorísticas de base populacional. Essa questão da base populacional, nós vamos entender mais adiante o que significa ser uma meteorística de base populacional, né? Essas meteorísticas aí que eu estou citando, também iremos estudar que é a colônia de formigas, otimização de colônia de formigas, né? Ant Colony Optimization, esse Evolutionary Computation, esse aqui nós não vamos ver, nós vamos pular ele convenientemente, mas nós veremos também o Particle Swarm Optimization. O que é swarm? Enxame, né? Acho que é enxame. O algoritmo genético, evidentemente, e esse último aqui, o Rider Optimization Algorithm, esse nós não vamos ver. Alguns a gente pula porque são menos relevantes. Evidentemente, o algoritmo genético aqui não. Esse nós estudaremos, que esse é bem relevante. Sobre a solução única e solução baseada em população.
As abordagens de solução única concentram-se na modificação e melhoria de uma solução. Então, você está sendo guiado pelo processo na busca da solução ótima com uma solução na sua mão e você vai trabalhando com aquela solução para melhorar. Supomos que essa solução é um vetor cheio de números. Tu muda um número nesse vetor, obtém um novo vetor. Né? Então, tu saiu da solução que tu tinha e foi para outra. Tu tinha uma solução na mão e foi para outra. Essa seria a ideia de você estar trabalhando com uma solução única, né? Que é o caso do Simulate Annealing, por exemplo, que é você tem uma solução, melhora ela, você tem outra solução. Né? Existem várias assim, né? O VNS, etc. Agora, você também tem a possibilidade de trabalhar com abordagens baseadas em várias soluções. Né? Por exemplo, se você está trabalhando com algoritmo genético, com a busca tabu, você já enche a sua mão de soluções, já pega um monte de soluções lá, já no próximo passo você já tem outro monte de soluções. Em vez de você pegar uma, joga fora e no próximo passo você está olhando para outra, não. Você já pega um monte aqui, já joga elas fora, ou pega alguma delas como ótima, não sei, mas se você for jogar fora, joga tudo isso fora e já tem um monte de outras soluções. Né? Aí é a ideia de você ter a busca por solução baseada em população. Né? Também é outra coisa que vai ficar bem clara a hora que a gente vai estudando o algoritmo. Né? A hora que a gente vai lá no algoritmo genético, você vai falar, agora eu estou entendendo o que é essa questão da busca ser baseada em população. Guilherme, você tem alguma pergunta até esse momento da apresentação? Não, professor, nenhuma. Tranquilo. Tá bom, então ótimo. Outra categoria de meteorística é a inteligência de enxame. Tá? Essa daqui é a questão de meteorísticas baseadas na natureza, né? Quem assistiu aquele filme lá do Mente Brilhante, né? Mente Brilhante, né? Vai lembrar que o rapaz ficava lá olhando os pombos andando para lá e para cá. Então, algumas pessoas se dedicaram sua vida a entender, sua vida não, pelo menos parte da vida, a entender o comportamento de alguns animais que andam em bando, né? Ora, as formigas, como é que elas se comportam? Por que elas tomam sempre o mesmo caminho? Será que elas tomam sempre o menor caminho? Será que é possível, então, estabelecer uma técnica para mim encontrar o menor caminho baseado no comportamento das colônias de formiga? Ou, por exemplo, quando eu olho os pássaros voando, eles estão sempre usando uma estratégia. Será que é possível, né, estabelecer uma meteorística a partir deles? É possível. E aí surge, então, essa questão da inteligência de enxame. Né? Eu tinha dito aqui que swarm significa enxame, tenho quase certeza agora. Então, nessa categoria aqui vai entrar o Ant Colony Optimization, Cortical Swarm Optimization, e também Social Cognitive Optimization. Esse último a gente não vai trazer os dois primeiros aí em alguma aula, não lembro qual agora. Que é a questão, então, das meteorísticas baseadas em enxame. Aqui eu paro um pouco para fazer um parênteses, né, uma observação. E nessa primeira prova que vocês terão bastante perguntas totalmente teóricas, né? Por exemplo, diferencie uma busca que usa solução única de uma busca baseada em população, né? E aí, quem leu esses slides, quem acompanhou essa aula, vai ter uma certa facilidade, né? Suponha que eu peço lá, qual das meteorísticas a seguir se encaixaria na questão de meteorísticas baseadas em inteligências de enxame? Aí, por exemplo, alternativas, Tabu Search, Simulate Annealing, algoritmo genético, Ant Colony Optimization. Aí quem participou da aula, quem acompanhou a explicação, vai saber que essa é uma pergunta extremamente fácil e, evidentemente, que é a meteorística da colônia de formigas. Tá? Isso aí é só um parênteses. Por que é importante participar da aula, né? Para estar aqui durante a aula? Por causa dessas informações aí, esses parênteses, podem vir ser muito práticos. Lá no dia 1º de outubro, seguimos. Algoritmos de hibridização e meméticos. Então, é claro que você tem
meteorísticas prontas aí na teoria. Você tem busca tabu, algoritmo genético, mas às vezes você está lá no seu trabalho e percebe que uma parte do seu problema seria melhor resolvido pelo algoritmo genético, outra parte do seu problema vai requerer uma busca de vizinhança variável, e você vai percebendo, então, que às vezes seria legal fazer uma combinação entre as meteorísticas. E aí faz muito sentido a palavra híbrida, né? Meteorísticas híbridas. Então, às vezes você vai fazer uma combinação de uma meteorística com outras abordagens de otimização ou até mesmo com outras meteorísticas, né? Não precisa ser necessariamente com outras meteorísticas, pode ser, né? Eu, por exemplo, já tive na minha experiência, estar trabalhando com um problema de controle, né? E na hora de escolher o vetorzinho K lá do controle, descobri que a melhor maneira ali seria otimizar. E a otimização tomava muito tempo, então eu poderia usar uma meteorística, né? Na época eu usei uma meteorística, mas o resultado foi muito ruim, então joguei fora, né? Parti para outra coisa. Mas é uma possibilidade, tá? Então, essa é uma possibilidade, a meteorística híbrida, mas nós também temos os algoritmos meméticos, né? O que eles representam? Representam características da abordagem evolucionária ou de qualquer abordagem baseada na população com aprendizagem individual, separadas ou procedimento de melhoria local para a busca em si. O maior exemplo possível de algoritmo memético é o uso de um algoritmo de busca local em vez de um operador de mutação básico em algoritmos evolutivos. Isso aqui é um clássico. O cara está trabalhando com um algoritmo genético e ele percebe ali que para fazer a busca local é melhor outra coisa. É melhor outra coisa. Então aí ele segue nesse caminho. Além disso, nós temos meteorísticas paralelas, né? A troco de nada, uns 50 centavos que eu tenho sobre isso aí. Uma meteorística paralela é aquela que usa as técnicas de programação paralela para executar múltiplas pesquisas meteorísticas em paralelo, né? Estes podem variar de esquemas simples distribuídos a execuções de pesquisas simultâneas que interagem para melhorar a solução geral. Entendeu? Então, nós vamos aqui, mais do que encontrar a solução ótima de um problema, nós vamos otimizar o trabalho. Né? Nós vamos utilizar algoritmos em paralelo aí para a gente adiantar as coisas, né? Às vezes até para melhorar. Estou achando uma solução bacana, será que não tem outro jeito de dar uma melhorada nessa solução, dar uma lapidada? Vai entrar aí no caso de meteorísticas paralelas, né? A natureza atua como uma fonte de conceitos, mecanismos e princípios para projetar sistemas de computação artificial para lidar com problemas computacionais complexos. As meteorísticas, desse caso, vão incluir o Simulated Annealing, Evolutionary Algorithms, End-Column Optimization e Particle Swarm Optimization, que já são meteorísticas que eu já citei para vocês. Existe um grande número de meteorísticas inspiradas em metáforas, né? E mais recentemente começaram a atrair críticas da comunidade por não ter muita novidade, né? Então isso entra aí na questão dessas meteorísticas inspiradas na natureza e meteorísticas inspiradas em metáforas. Claro, de novo, vocês terão a oportunidade de criticar algum artigo aí como segunda avaliação dessa disciplina. Né? Meteorísticas são utilizadas para otimização combinatória, em que uma solução ótima é buscada em um espaço de busca discreto. Né? Então, para que nós vamos utilizar a meteorística? Para encontrar uma solução ótima dentro de um espaço de busca que tem muitas possíveis soluções. Né? A palavra combinatória vai fazer vocês se lembrarem de muitas possíveis soluções. E para entender isso, nada melhor do que o problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante consiste num camarada que tem um grupo de cidades que ele tem que visitar e ele quer fazer o menor caminho possível, né? Ele sai da primeira cidade, tem que passar por todas as cidades, não tem interesse nenhum em repetir cidades, né? Porque só iria aumentar o caminho.
Então, ele sai da primeira, passa uma vez por todas as cidades e volta até na primeira, no final das contas. E ele quer fazer o menor caminho possível. Quantas respostas esse problema tem? Tem um número combinatorial de respostas, um número gigantesco de respostas a esse problema. Mais à frente nós vamos entender esse número e por que então a gente tem que usar as meteorísticas para resolver um problema como esse, tá? Né? Então, conforme eu ia dizendo, né, o espaço de busca de soluções cresce muito rápido, né? Cresce de forma exponencial. Essa é a palavra, de forma exponencial. Se tu só tem uma cidade para ir, só tem uma solução. Se tu tem duas cidades, né? Vamos começar com o problema com o mínimo duas cidades, né? Você está e você vai. Vai e volta, uma solução. Se você tiver 3 cidades, você pode ir da cidade A para B, para C e voltar, pode ir da A para C e da B e voltar, você tem 2 soluções. Agora experimente colocar 4 cidades. A, B, C, D, A, C, B, D, vai aumentar de forma exponencial, né? Então, a busca por uma solução ótima vai ser exaustiva. Né? Isso eu falei de 4 cidades. Imagine aí você com o problema do caixeiro viajante com 10 cidades. Né? Você vai ter um espaço de soluções gigantesco. Né? Então, nós estamos falando de problemas combinatórios multidimensionais. A maioria vai incluir projetos de engenharia, por isso que essa disciplina é útil para vocês. Né? Você quer construir, por exemplo, uma malha de distribuição, e você tem várias possibilidades, né? Vai ter problemas combinatórios multidimensionais. Enfim. E aí, os métodos clássicos, né, vamos chamar assim, ou melhor, os analíticos, vão se tornar impraticáveis. E para isso existem as meteorísticas. Assim, os problemas NP hard, né, ou NP difíceis, né? Acho que é possível que vocês encontrem escrito NP difíceis ou NP hard. São os problemas NP. Também pode ser escrito como NP completo, né? São os problemas que, computacionalmente falando, os algoritmos computacionais não são eficientes. O número de soluções cresce de forma exponencial e aí é complicado. É caro computacionalmente falando para encontrar solução para esse problema. Né? É o problema do caixeiro viajante. Vai aumentando a cidade, vai explodindo o número de soluções candidatas. E aí haja memória para fazer esse tipo de conta. Né? Um problema simplíssimo de entender, mas que se você colocar um dado número de cidades aí, nem precisa ser tão alto assim, o seu computador vai ficar aí trabalhando por dias para encontrar a solução, né? Se você quiser encontrar uma solução ótima, utilizando o método analítico. Porque as meteorísticas, elas vão trabalhar de forma diferente, elas não vão pegar um caminho, né? Como se você estivesse lá em cálculo numérico, cada iteração vai melhorando até chegar no... Não é isso que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente vai chutar o balde, né? É isso que a gente vai fazer em meteorística. Para chegar numa solução que a gente fala, essa solução é maravilhosa. E pronto. Esse tipo de problema, eles são significativos na ciência da computação e são significativos na matemática e nas engenharias. E para eles, nós precisamos de meteorística, tá? Então, quando alguém perguntar do que se trata os NP problems, ou NP hard problems, NP complete problems. Se trata desses problemas cujo número de soluções candidatas cresce de forma exponencial. Nós temos também os chamados problemas fáceis, ou factíveis, né, que podem ser resolvidos por algoritmos de computador executados em tempo polinomial. Ou seja, se você tem um problema de tamanho n, o tempo ou o número de etapas necessárias para encontrar essa solução é uma função polinomial de n, né? Tem um espaço de busca com tamanho n,
existe um tempo limitado aí, talvez muito maior que N, mas que o computador vai me devolver a solução. Isso é possível, né? Agora, os problemas difíceis ou intratáveis, aí eles vão requerer funções exponenciais, né? Notem que muda a palavra aqui, ó. Aqui, polinomial e aqui, exponencial, né? A diferença é essa, perguntinha de prova, né? Qual é a diferença entre os problemas tratáveis e os problemas NP-hard? Né? Significa que o tempo para resolver vai requerer funções exponenciais do tamanho N do problema. Algoritmos de tamanho polinomial são eficientes, enquanto algoritmos de tempo exponencial não são eficientes, porque tu vai botar tua máquina para trabalhar e ela vai travar lá e não vai te dar um resultado e você vai perder seu tempo e seu computador resolvendo um problema que não seria legal estar resolvendo dessa maneira. Às vezes era melhor simplesmente você dar um chute para tentar saber a resposta. Ou usar uma técnica baseada na natureza que resolve essa resposta. Que encontra essa resposta. Que é a intenção da disciplina de meteorística. Tá bom? Então fica aqui algumas informações para depois vocês lerem e relerem desse slide. Né? O que é um problema NP? Né? NP significa polinômio não determinístico, né? Um problema é denominado NP, ou seja, polinômio não determinístico, se sua solução puder ser adivinhada e verificada em tempo polinomial, né? Agora, se o problema for NP e todos os outros problemas NP forem redutíveis em tempo polinomial a ele, o problema é chamado de NP completo. Assim, encontrar um algoritmo eficiente para qualquer problema NP completo implica que um algoritmo eficiente pode ser encontrado para todos esses problemas, uma vez que qualquer problema pertence a essa classe pode ser reformulado em qualquer outro membro da classe. Não se sabe se um algoritmo de tempo polinomial será encontrado para problemas NP completos, e determinar esses problemas são tratáveis ou intratáveis. Continua sendo uma das questões mais importantes na ciência e na computação teórica, né? Então, aqui está o que a gente sabe. Olha, não se sabe se existe um algoritmo de tempo polinomial para os problemas NP completo. Enquanto a gente não sabe disso, vamos usar nossas metaheurísticas. Né? Quando um problema NP completo deve ser resolvido, uma abordagem é usar um algoritmo polinomial. Né? Assim, a resposta será necessariamente óbvia, mas não será necessariamente ótima, mas razoavelmente próxima, né? O objetivo de uma heurística é produzir uma solução em um período de tempo razoável. Produzir uma solução em um período de tempo razoável. Não é para ter um gasto computacional gigantesco, né? Tem que ser eficiente. Que seja bom o suficiente para resolver o problema em questão. Ou seja, tem um problema, quero a solução dele. Se eu for usar métodos analíticos, meu computador vai levar um ano inteiro para encontrar a resposta ótima. Mas se eu uso a metaheurística, em 15 segundos ele me dá uma resposta com um dígito de diferença. Talvez essa resposta com um dígito de diferença seja suficiente. Então, essa solução pode não ser a melhor de todas as soluções para esse problema, ou pode simplesmente aproximar-se das soluções exatas, mas ainda é valioso, porque encontrá-la não requer tempo proibitivamente longo. As heurísticas podem produzir resultados por si mesmas, ou podem ser usadas em conjuntos com algoritmos de otimização. Já mencionamos isso aqui anteriormente. Os resultados em relação à dificuldade NP da ciência da computação tornam a heurística a única opção viável para uma variedade de problemas de otimizações complexos que precisam ser resolvidos rotineiramente em aplicações do mundo real, corroborando com o que estamos falando. As heurísticas são a base de todo o campo da inteligência artificial e da simulação computacional de pensamento, pois podem ser utilizadas em situações onde não existem algoritmos conhecidos. Né? Então,
Então, aqui nós estamos já emendando meta-heurística com heurísticas, né? Já que meta-heurísticas são meta-heurísticas. Os critérios de compensação para decidir se deve utilizar uma heurística para resolver um determinado problema incluem o seguinte: otimabilidade, completude, exatidão e precisão, tempo de execução. Né? Ou seja, existem alguns critérios para mim decidir se eu devo usar uma heurística ou não. Né? Por que eu vou logo para a heurística se o meu problema pode ser resolvido por um método de otimização em 10 segundos e me dar uma solução ótima? Não tem. Por quê? Agora, pode ser que eu perceba que os métodos analíticos que eu já conheço não são as melhores opções. Então, eu vou analisar otimalidade. Existem várias soluções para um determinado problema. A heurística garante que a melhor solução será encontrada? Né? Será que a heurística que eu vou empregar vai me garantir que eu vou encontrar a melhor solução? Ou, será que é necessário encontrar a melhor solução? 2, completude, que é quando existem várias soluções para um determinado problema e a pergunta será: a heurística pode me dar todas as soluções? Eu preciso de todas as soluções? Ou será que eu encontro só uma com a heurística que eu tenho? Exatidão e precisão. A heurística pode me fornecer uma solução tão próxima da solução exata quanto eu queira? Aliás, qual é o intervalo de confiança interessante para mim? Tempo de execução. Essa heurística, ela é a mais conhecida para resolver esse problema, porque às vezes você vai aplicar uma heurística e vai resolver seu problema rapidinho, mas às vezes tu vai aplicar uma heurística e vai ser demorado também, vai ter um custo computacional alto também. E aí você vai ter que fazer análise. Olha, é demorado, mas me dá uma solução interessante. É rápido, mas me dá uma solução ruim. E não necessariamente as coisas têm que ser nessa ordem. Pode ser que seja rápido e me dê uma solução boa. Se seja demorado, me dê uma péssima solução. Aquele exemplo que eu falei anteriormente da situação de controle, eu usei uma metodística híbrida cheia de coisinha maravilhosa. Demorada. E a solução? Péssima. Então temos que olhar alguns critérios aí para fazer a decisão pelo uso de uma heurística, sim ou não, de qual heurística. Deixa eu ver aqui um detalhe. Um momentinho. Passando a garganta. Você tem alguma pergunta até aqui, Guilherme? Não, professor, nenhum. Não, tá bom. Então, nesse momento, eu vou trazer um exemplo, que é o problema do caixeiro viajante. Esse exemplo, eu tive a felicidade de implementar esse exemplo há uns 10 anos atrás, para entender um pouco do uso de heurísticas ou até de metaheurísticas para resolver um problema como esse. Esse é um tipo de problema que o número de soluções factíveis vai aumentando de forma exponencial, tá? Esse problema aí, ele foi proposto aí, né, pelo nosso amigo, né, o exemplo, né, é pelo John Bentley, né? O problema é o problema do caixeiro viajante. Né? Qual que é o problema em si? É o seguinte: dada uma lista de cidades e as distâncias entre cada par de cidades, qual é o caminho mais curto possível, né, para você visitar cada cidade e retornar à cidade de origem? Imagina, você tem uma cidade aqui, vou chamar cidade A, cidade de origem, cidade B, cidade C, cidade D, cidade E, ó, vamos colocando cidades aqui. Cidade F, cidade G, cidade H, cidade J, cidade K e cidade L.
E vamos supor aqui que o nosso caixeiro viajante está aqui na cidade A. Qual será o trajeto que ele tem que fazer para passar em todas as cidades e retornar à cidade de origem e fazer o menor caminho possível? Será que o menor caminho seria vir de A para B, depois para C? Ah, tem N caminhos aí, né, professor? Ih, eu acho que travou a live, hein? Voltando, a internet caiu. Caiu, professor. Faz tempo que eu fiquei fora e deu para O pegar. senhor falou. O senhor começou a falar da cidade, o senhor falou assim: quantos caminhos tem para fazer aqui, passar por todas as cidades? Eu já tinha feito esse desenho que tá aí na tela. Já tinha feito desenho, já. Só não tinha rabiscado, senhor. Você só tinha ligado o ponto A no B, só. Ah, então eu percebi rápido. Teve uma vez que eu fiquei uns 15 minutos falando. Até que foi menos. Foi rápido. Foi rápido, beleza. Então vamos voltar lá. Então, esse problema ele é assim, né? Você tem uma lista de cidades e a pergunta qual é o caminho mais curto, né? Você pode fazer uma lista, né? Você pode fazer a solução aqui, ó, por meio de vetores, né? Você pode fazer assim, ó. Eu fiz no vetor assim, ó. A, B, C, D, E, F, G, H. Engraçado que eu não coloquei cidade I, né? Então, H, J, K, L. Esse aqui foi o meu vetor solução que eu coloquei na tela. Mas será que essa daí é a melhor solução? Provavelmente não, né? Porque eu só usei a ordem alfabética, né? Agora, quantas soluções são possíveis, né? Aqui, se você parar para lembrar de análise combinatória, eu coloquei 11 letras aí, né? Então, você pode embalharar. Nossa, não consigo falar. Você pode misturar essas letras aí um número fatorial de maneiras. Claro, como a cidade A é a cidade inicial, você não vai mudar a cidade A de lugar, né? Ela vai ser a cidade de saída e também a de chegada, né? Mas as outras você pode mudar todas. Então, você vai mudar... são 10 letras se eu tirar a letra A, então vai ser 10 fatorial aí. Né? 10 fatorial é um número grande de soluções possíveis. Como que você vai analisar esse número de soluções 10 fatorial para me dizer qual que é a melhor? Né? Então, aí existem técnicas, né? Porque se você for analisar uma por uma, vai ser complicado. O que você acha, Guilherme? Se eu for analisar 10 fatorial. Então, acho que teria que levar em conta a distância de cada cidade, né? Então, vou ter que usar alguma... Exatamente isso, leva em conta a distância, né? Mas e aí, eu vou para a cidade mais próxima, você acha? Por exemplo, estou na cidade A, eu vou para a mais próxima de A. Vai para mais próxima de forma que no trajeto, passando pelas outras na volta, também volte pelas demais.
Então, existe um algoritmo chamado algoritmo guloso, que a ideia é essa, você vai sempre para a cidade mais próxima, né? Por exemplo, você está na cidade A, você mede a distância de A para todas as outras e pula para a mais próxima. Suponha que a mais próxima seja B. Então, quando tu estiver em B, tu mede a distância de B para todas as outras, com exceção a A, e pula para a mais próxima. Suponha que a mais próxima de B seja C. Quando tu estiver em C, mede a distância para todas as outras e pula para a mais próxima, excluindo as duas que você já teve. E faz isso até o final. Essa é uma técnica, se chama algoritmo heurístico construtivo, né? O algoritmo guloso. Mas essa técnica te dá necessariamente a melhor solução? Acho que não, ele vai emendando as cidades mais próximas, pode virar um zigue-zague sem fim. Exatamente, é isso que ele faz. No começo, ele tem uma ideia inteligente, né, de ir para mais próximo. Só que é como se ele fosse aquela pessoa que sai de casa sem pensar onde vai chegar, sabe? No começo ele vai tomando as melhores decisões, só que ele não pensa no futuro, né, no final. Né? No final vai ter esses zigue-zagues que você fala, né? Do meio para frente, vamos dizer assim, as coisas vão se complicar. Mas essa é uma estratégia. Quais seriam estratégias melhores que essa? Acho que tinha que adicionar mais uma condição aí para... Então, eu vou apresentar para você um programa que eu fiz. Eu programei esse problema do caixeiro viajante com o algoritmo heurístico construtivo e com a busca tabu. Né? Hoje, nessa aula, eu não vou explicar a busca tabu, vou só mostrar que a busca tabu me dá uma solução geralmente melhor do que o algoritmo construtivo. Né? Então, vamos lá. Peraí. Tá, então, só para mencionar, né? Se trata de um problema NP-hard, né? Porque o número de soluções cresce de forma exponencial, né? Mas vamos lá. Há 10 anos atrás, né? Por que eu menciono que há 10 anos atrás? Porque a gente percebe aqui que algumas letras já até perderam a configuração. Eu escrevi umas linhas de códigos aqui primeiro para gerar cidades aleatórias, né? Aqui esse slide que aparece aí, primeiramente eu gero aqui um número N. Qual software que o senhor usa? Aqui é o MATLAB. Beleza. Esse código é MATLAB. Funciona também no Octave sem problema nenhum, tá? Então aqui primeiro eu gerei N cidades. Você vê aqui, em algum lugar eu peço para o cidadão entrar com o número N. Eu não sei aonde foi, né? Devo deixar para trás. O cidadão tem que digitar o número N que ele quer, tá? Nesse programa aqui permite que o cidadão escolha quantas cidades. Olha, cidades aleatórias, não é ali? Isso, mas o número de cidades você escolhe. Pode ser 10, pode ser 20, né? Esse programinha aqui, antes aqui, tinha uma linha aqui para você inserir o N, tá? E aí depois, se você nota ali, tem dois for, um para gerar coordenada X e um para gerar coordenada Y, né? De forma totalmente aleatória. Então, quando você digita lá, por exemplo, N igual a 10, ele te dá 10 cidades. Cada cidade tem uma coordenada X e uma coordenada Y. Para que isso? Para você poder calcular a distância de uma para outra, né? Usando o seu conhecimento de geometria analítica, né? Aquela fórmula da distância entre duas cidades. Então, esse código que você tem aqui, nesse momento aqui, ó. Aqui você tem a coordenada X de cada cidade. Aqui você tem a coordenada Y de cada cidade. E aí apareceria na sua tela também as cidades. Vamos ver se eu coloquei aqui no gráfico. Coloquei, olha aqui um exemplo. Aqui eu coloquei quantas cidades? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Dá para enxergar 5 cidades, né? Isso, perfeito. Isso. Então, tem 5 cidades e a pergunta aqui é o seguinte. Eu não lembro qual é a cidade inicial, mas a pergunta é... A pergunta seria... Qual é o melhor caminho entre essas 5 cidades? Porque aqui existe uma função de geometria analítica que te dá a distância entre duas cidades. Por exemplo, qual que é a distância entre essas duas aqui? Geometria analítica, né? Distância é a raiz, como é que é? De x2 menos x1 ao quadrado menos y2, aqui é mais, né? Mais y2, o 2 é aqui embaixo, não é aqui em cima não, y2 menos y1
ao quadrado. Essa raiz aqui, isso aqui é a distância, né? Então é possível você calcular a distância entre todas as cidades e aplicar qualquer algoritmo aí que se valha da distância. O primeiro algoritmo... Isso, módulo do vetor. Perfeito, perfeito. O primeiro algoritmo que eu apliquei foi esse que a gente conversou aí, né? Esse que vai sempre para a cidade mais próxima. Né? Se você olhar aqui depois com cuidado, você vai perceber que aqui tem um forzinho aqui para fazer justamente isso aí. Sempre ir para a cidade mais próxima, né? Ele pega a cidade inicial e move sempre para a mais próxima. Né? E aqui tem a resposta. O que o meu algoritmo fez, né? Ele foi dessa cidade aqui para 4, que era a mais próxima. Da 4, ele veio para 1, que era a mais próxima, depois ele foi para lá, pegou sempre o caminho mais próximo. Aqui é meio óbvio de perceber que se ele tivesse tomado esse caminho aqui, ó, né, teria sido melhor, né? Esse caminho que eu risquei em vermelho teria sido melhor. Mas ele sempre tomava o mais próximo, ele era forçado a tomar o mais próximo. É aquela consequência que você mesmo falou, que quando você toma o mais próximo, pode ser que seja uma decisão inteligente naquela hora, mas quando tu olha para o global, né, não é a melhor decisão. Né? E esse programinha, ele além de contar com o algoritmo heurístico construtivo, ele contava com a busca tabu. Aí o código da busca tabu eu não coloquei inteiro aqui não, mas está aqui, né, boa parte dele, né, essa coisa aqui, o código da busca tabu. Não é muito grande também não, mas um pouquinho de espaço caberia aqui no slide. A busca tabu vai pegar esse mesmo problema, só que ao invés de ir de uma solução para outra, ele trabalha colocando aqui os vetores, né? Ele coloca aqui os vetores, cidade 2, cidade 4, cidade 1, aqui é cidade 3 e 5, né? Esse é o vetor de solução que eu tenho, né? A busca tabu, ela vai fazer modificações nesse vetor, né? Ela fala assim, e se eu colocar 4 e 2, por exemplo? 1, 3 e 5, vai ser outra solução. Será que melhora se eu fizer assim? E se eu deixar, por exemplo, o 2 e o 4 mesmo, só que aqui em vez de vir do 1 para o 3, eu for do 4 para o 3, depois para o 5 e depois para o 1. Se eu fizer assim, será que não é melhor? A busca tabu vai ter outra maneira de trabalhar. Na verdade, a busca tabu trabalha com um número X de soluções, né? E se chama tabu porque, na verdade, ela cria uma lista tabu para aqueles ótimos locais, né? Para condená-los, ela condena os ótimos locais para poder sair dos ótimos locais. Mas depois a gente vai entender a busca tabu. Agora eu só quero mostrar que ela vai pegar aquele mesmo problema e dar uma solução melhor. Olha aí a solução da busca tabu. Visivelmente melhor, né? Sim. Professor, se fizesse uma condição, não sei se é possível, uma condição onde ele tentasse buscar o menor perímetro, seria uma solução? O menor perímetro. Mas é justamente esse o problema. Você está buscando o menor perímetro, só que você se lembra que eu te disse que tu tem o número de perímetros possíveis, vamos dizer assim, é 10 fatorial, né? De certa forma é isso, tu está buscando o menor perímetro. Mas não sei se exatamente você está buscando o menor perímetro, é que eu teria que pensar, porque às vezes você... Aqui ficou aparecendo uma figura convexa, né? Mas necessariamente sempre será convexa? Acho que não, hein? Acho que não. Acho que se a gente rodasse para colocasse um número maior de cidades aí, a gente ia perceber que nem sempre vai ser convexa, tá? Depois a gente pensa nisso, tá? Mas nem sempre vai ser convexo. Não vai ser uma figurinha sempre convexa, não. Tenho certeza, tá? Mas, enfim, a gente vê que a busca tabu, que usa uma ideia totalmente diferente do que é o do algoritmo heurístico construtivo, chegou a solução melhor. Nesse caso aí, essa aí é a solução ótima, tá? Eu só coloquei print aí da minha tela do MATLAB, então só tem esse aí, né? Em um outro momento eu posso abrir o MATLAB e colocar mais cidades aí. Não vou fazer isso agora, porque o MATLAB aqui no meu computador, ele tá meio nojento, né? Tá evitando abrir ele para não atrapalhar. Então fica aí a ideia do que a meteorística faz. Né? A ideia dessa primeira aula é isso, mostrar o que a meteorística traz para a gente, né? O que seria um problema que a gente precisa de meteorística, esse problema do caixeiro viajante é um problema característico, e
Um exemplo de uma heurística, que é o algoritmo heurístico construtivo, né, que vai sempre para a cidade mais próxima, e um exemplo de uma metaheurística, que é algo muito mais completo do que uma heurística. No caso ali, a busca tabu, né, mostrando que ela encontra uma solução melhor, né? Se é possível, ela encontra uma solução melhor. Nós descreveremos nas próximas aulas algumas metaheurísticas, inclusive a própria busca tabu, que será desmiuçada aqui nas próximas aulas. Alguma dúvida até o momento, Guilherme? Não, professor. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Vai usar o Octave também? Pode usar o Octave? O senhor prefere que use o MATLAB? Pode usar o Octave, esse códigozinho que eu fiz aí. Eu sempre tomei cuidado de escrever meus códigos e testar em Octave para ver se roda em Octave também, tá? Gosto de rodar no Octave, porque o Octave, como todo mundo sabe, é de graça, né? Nessa disciplina, eu gosto do MATLAB, então eu fico no MATLAB Octave, mas hoje está na moda o Python, se você conseguir fazer no Python, ótimo também, né? Acho que o cálculo numérico do senhor, a gente usava bastante o Octave. Né? Octave? Pode usar o Octave. Se quiser se aventurar em C++ também, então, tá. Qualquer coisa aí. Então, podemos usar o Octave. Podemos usar o Octave tranquilamente, tá bom? A aula de hoje é isso, tá? Só uma apresentação sobre o que é metaheurísticas. E nas aulas seguintes nós entraremos nas metaheurísticas propriamente. Beleza. Alguma dúvida inicial? Não? Não. Então essa aula vai ficar gravada, ficará lá para todo mundo poder assistir. E é isso aí, até mais. Valeu, professor. Até mais. Falou. Boa tarde.